Já decorrem no Sardual as festas do Concelho 2025, iniciativa que se prolonga até dia 22 de setembro, feriado municipal, e em que se comemoram os 493 anos de elevação do Sardual à Vila. A abertura oficial das festas teve lugar nesta sexta-feira, numa sessão realizada no Salão Nobre do município sardualense, sessão que contou com a presença do Secretário de Estado da Administração Local e Ordenamento do Território, Silvério Regalado. Coube ao Presidente do município, Miguel Borges, a intervenção inicial, em que deu conta da importância desta realização, uma mostra do que de melhor se faz no Concelho. Miguel Borges aproveitou também a presença do Secretário de Estado da Administração Local para falar da necessidade de se alterar, na sua redação atual, a Lei das Finanças Locais, que, no seu entender, prejudica os municípios pequenos, como o Sardual. Miguel Borges abordou também o tema da proteção civil e dos corpos de bombeiros municipais. Este dia é um dia sempre muito importante para o Sardual e para os sardualenses. Um dia em que, um dia diferente daquilo que é a nossa vida normal. É o início das nossas festas, das festas do nosso concelho, onde mostramos aquilo que de melhor somos, aquilo que de melhor sabemos fazer e a arte de bem receber. No Sardual ninguém é de fora. E esse é o lema que nós, há muitos anos, é utilizado para que as pessoas se sintam no Sardual como verdadeiros sardualenses. E tem sido isto que nós temos vindo a fazer, não inventámos nada, única e simplesmente é pegar no espírito sardual, no espírito sardualense, das gentes deste concelho, do trabalho das associações, do trabalho dos jovens, do trabalho dos menos jovens e potenciar e mostrar aquilo que é esta nossa enorme riqueza. E a nossa principal riqueza, Sr. Secretário de Estado, são com toda a certeza, sem dúvida absolutamente alguma, as pessoas. E esta é a forma também de nós mostrarmos às pessoas o que as pessoas fazem de bem, o que é ser sardualense, a paixão pelo Sardual. Não só a paixão daqueles que cá vivem, mas também a paixão daqueles que, como eu, se apaixonaram pelo Sardual e pelos sardualenses também, no caso do mês especial. Mas pronto, no caso do mês especial. É esta vontade, este prazer, este gosto de ser sardualense que nós reunimos nestes 4 dias de festa. Mas a festa, a alegria, a felicidade, não pode de forma nenhuma estar só nestes 4 dias. Por isso, esta é uma mostra daquilo que durante todo o ano nós fazemos, durante todo o ano, aquilo que os sardualenses são. Mas vamos ter a oportunidade de ver na mostra de saberes e sabores, vamos ter a oportunidade de perceber aquilo que é a nossa estratégia também, quando daqui a bocado inaugurarmos uma fantástica exposição de Nadir Afonso. Muito obrigado, doutora Laura Afonso, pela sua presença também e por disponibilizar, mas já falaremos sobre isso. Mas, Sr. Secretário de Estado, não posso perder a oportunidade de o ter aqui connosco, para realmente falarmos sobre 2 ou 3 coisas. No momento em que eu estou de saída, são 12 anos mais 4, e partilhar consigo algumas angústias, mas, apesar de ser dia de festa, não posso perder esta oportunidade de partilhar. Eu não sei se o termo será angústia, será algo que ficou por fazer, algo que não está feito e algo que sinto que eu e muitos como eu temos lutado, inclusivamente o senhor, que até há bem pouco tempo foi Presidente de Câmara de Vagos, e sabe muito bem aquilo que eu me refiro. E deixe-me que lhe diga, para se ser um bom governante, é diferenciador quando os governantes passaram pela Câmara Municipal ou foram Presidentes de Câmara. Sabem o que estamos a falar, sabem aquilo que o povo fala, sabem aquilo que o povo sente. E, na verdade, ao longo destes anos, temos conseguido muitas conquistas, temos conseguido ultrapassar alguns dissabores, como disse, e conseguir que, no Sardual, temos o lema que interioridade não é sinónimo de inferioridade. Mas para que interioridade não seja sinónimo de inferioridade, é uma luta constante, uma luta diária, porque, na verdade, é muito mais fácil ser Presidente de Câmara no litoral, tirando Vagos, que acredito que seja difícil também, do que do nosso interior. Acredito que assim seja, do que do nosso interior. Continuamos, apesar de muito que tem sido, de muito que se tem tentado fazer, continuamos com um país inclinado para o litoral e continuamos com muitas injustiças para concelhos, por exemplo, como o nosso, concelhos pequenos, e falo, por exemplo, daquilo que é urgente, e o senhor sabe, e acredito que brevemente seja corrigida, aquilo que é urgente de rever a Lei das Finanças Locais, que é
perfeitamente injusta para um município pequeno. Nós vivemos num país em que, para pagar impostos, os sardoalenses, seja do Sardual, da Tocheira, da Alcaravela, de Santiago de Montalegre, são tão portugueses como os portugueses, são tão portugueses como os portugueses de Cascais, como os portugueses de Sintra, como os portugueses de Lisboa, como os portugueses do Porto, para pagar impostos. Mas depois, para ter esse retorno dos impostos, há uma diferença enorme. Uma diferença enorme porque, na verdade, a lei das finanças locais precisa de ser revista para um país que se quer igual e solidário, principalmente. E é difícil percebermos que no Sardual e no interior, neste interior do país, todo ele muito bom, todo ele muito bonito, lutamos com uma força muito maior do que alguns colegas nossos que estão no interior. Eu às vezes até costumo dizer, adoraria ver certos presidentes de Câmara serem presidentes de Câmara 4 ou 5 meses de concelhos pequenos, ou concelhos do interior, como o Concelho de Sardual. Porque é muito mais difícil, acredita, e o senhor sabe do que é que eu estou a falar. Por isso a lei das finanças locais é muito importante. Por exemplo, naquilo que é o princípio do equilíbrio, não faz sentido absolutamente nenhum um município como o Sardual querer investir, por exemplo, numa escola e esse investimento muitas vezes obrigar-nos a que na lei das finanças locais possamos entrar em desequilíbrio entre as despesas correntes e as despesas capital. Era só para ver se estavam a ser atentos. Se nós construímos uma escola de 5 milhões de euros, é claro que o município não tem a componente nacional nos seus cofres para dos 85%, como inicialmente estava previsto. Mas se o município de Sardual tivesse esses 85%, essa despesa era de capital. Mas como o município de Sardual e outros mais precisam desse valor para a escola, para cumprir aquilo que é essencial, fazemos um empréstimo bancário porque temos capacidade de endividamento, mas esse empréstimo bancário já é despesa corrente, por isso provoca muitas vezes estes desequilíbrios. Por isso é importante que possamos fazer esta justiça e tenho a certeza que o senhor o fará. Proteção Civil. Proteção Civil, eu tenho tido uma luta enorme, eu já nem me lembro quantos secretários de Estado conheci para falar sobre estes assuntos. A Proteção Civil, então, é uma luta e uma injustiça enorme. A diferenciação que se faz entre bombeiros, municípios como o nosso, que têm bombeiros municipais, e municípios onde têm associações humanitárias. Só um exemplo, os municípios que têm associações humanitárias têm direito às equipas, as chamadas EIPs, equipas de intervenção permanentes, financiadas pelo Estado a 50%. Os municípios que têm bombeiros no âmbito da administração local não têm esse direito. Ou seja, nós temos equipas de intervenção prioritária, mas financiadas a 100% pelo município, porque os nossos homens e as nossas mulheres estão em prontidão absoluta quando é preciso combater este flagelo que sabemos que ciclicamente o nosso país, e com ciclos cada vez mais curtos, temos infelizmente deparado estas situações. Por isso, no Sardual, o nosso orçamento municipal, aproximadamente 10% vai para a Proteção Civil. E sabemos o que isso custa. Custa dinheiro, mas é uma opção. É a nossa opção. Mas, infelizmente, depois há municípios que não o fazem, não investem, e depois ainda temos o prejuízo, muitas vezes, de levar com os incêndios que vêm desses municípios, que vêm por aí abaixo, e que levamos com eles em municípios que o investimento foi reduzido, foi quase nulo, e que não têm o trabalho de casa feito, como, por exemplo, aquele que temos visto recentemente, e eu tive o cuidado de alertar o Sr. Ministro da Agricultura, como aliás o fiz, e não queria ter razão quando em 2016 dizia que se nada fosse feito na Proteção Civil, um dia íamos ter uma tragédia. E essa tragédia aconteceu a 17 de julho de 2017. E aquilo que nós vemos percorrendo este país é que não aprendemos nada com a tragédia. Aquilo que são o trabalho de casa que as câmaras municipais têm de fazer, não está a ser feito. E com alguma tristeza, vejo, por exemplo, colegas meus, presidentes de Câmara, nos incêndios, dizer mal da Proteção Civil, dizer mal da Associação da Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil, mas depois quando estamos atentos e olhamos para aquilo que eles estão, o sítio onde eles estão a dizer essas palavras, as faixas de gestão de combustível não existem. Não existe, ou seja, este trabalho tem que ser, primeiro, da responsabilidade dos autarcas. E, Sr. Secretário de Estado, nós temos uma oportunidade excelente. Temos uma oportunidade excelente porque estamos no final de um ciclo autárquico, começar outro ciclo autárquico.
Sabemos também porque é que há municípios que não fazem aquilo que têm a fazer no âmbito das faixas de proteção, das faixas de contenção de combustível de rede secundária, como é óbvio. Sabemos que não fazem, muitas vezes, porque é impopular. É impopular, é entrar dentro daquilo que é a propriedade das pessoas. É sim, mas tem de ser, tem de ser. Agora, porque é que eu digo que estamos numa altura excelente? Porque vamos começar um ciclo autárquico novo, com novos autarcas, ou mesmo com os antigos autarcas, e basta aprender com o Maquiavel, é fazer já aquilo que pode ser o mal, porque entretanto ao longo dos anos, desses 4 anos, as pessoas vão se esquecer, e quando voltarmos a eleições, que não é o meu caso, que eu não vou votar a eleições, quando voltarmos a eleições, o trabalho já está feito e o povo vai agradecer. O povo vai agradecer. Porque aquele trabalho que nós fizemos aqui no nosso concelho, passados uns anos, as pessoas dizem, ainda bem que isto foi feito. As pessoas reconhecem. Isso é que é importante. Temos que ter a coragem para fazer aquilo que é necessário para protegermos pessoas e mais. Sr. Secretário de Estado, haveria muito para dizer, muito mais para dizer, mas o senhor sabe, tão bem como eu. Deixe-me só que lhe diga que, fruto daquilo que tem sido também uma luta nossa, é com enorme orgulho, e espero que o senhor também possa vir a contribuir como Secretário de Estado da Administração Local. Sr. Padre, temos que abrir aqui um canal com o Sr. Secretário de Estado, que já começámos lá à porta. Vamos começar na próxima terça-feira com uma obra fundamental, estratégica para o nosso concelho, que tem a ver com o nosso concelho, para a nossa região, com a recuperação da Igreja Matriz. A nossa Igreja Matriz tem um património fantástico, mas que está com sinais preocupantes de degradação, fruto dos anos. Tem sido a minha luta, desde que, a minha e de muitos sardolenses, não é só minha, muitos, se faça justiça, desde que sou Presidente de Câmara, porque, na verdade, a nossa CCDR, pelo património riquíssimo que tem, optou só para fundos comunitários para património nacional. E a nossa Igreja, que não é património nacional, ficou de fora. Por isso, Sr. Secretário de Estado, nós vamos dar início a esta obra, é uma pequena parte, não é, Sr. Padre? Mas vamos precisar depois de outras pequenas partes. E aí contamos com a Secretaria de Estado e com os apoios também que certamente o senhor saberá dar. Muito obrigado pela sua presença, muito obrigado a todos. Estamos em festa, viva o Sardual, viva o Concelho de Sardual e vamos para a festa. Seguiu-se a intervenção do Secretário de Estado da Administração Local e Ordenamento do Território, Silvério Regalado. Partilhou depois a sua experiência como autarca antes de ser membro do Governo e deixou a sua disponibilidade pessoal para participar na resolução das questões levantadas pelo Presidente da Câmara do Sardual, Miguel Borges. Eu tinha aqui um discurso escrito, mas não o vou ler. Porquê? Porque eu acho que quando alguém nos fala do coração, nós devemos responder do coração também. E, portanto, teria aqui palavras muito bonitas, mas vou procurar dizer muitas das coisas que tenho aqui, mas de uma forma mais sentida e mais espontânea, que é, aliás, como eu gosto de falar. Estão aqui os senhores jornalistas que me ouviram há pouco em Vila de Rei dizer isto, mas depois li o discurso. Aqui vou fazer diferente. Vou falar mesmo sem papel. Sr. Presidente da Câmara, meu estimado amigo, é um grande gosto estar aqui. Tenho mesmo muito gosto em poder partilhar este momento. Enfim, provavelmente não teremos outro, pelo menos nestas circunstâncias, mas deixa-me transmitir-te, enfim, estou-te a tratar por tu, mas é a vida, que já nos conhecemos há muito tempo, mas foi um gosto partilhar contigo os 11 anos como Presidente de Câmara, mais os 4 anos como vereador. Temos um percurso muito, muito semelhante. Aliás, também semelhante ao antecessor da Sra. Presidente de Câmara de Mação, quem também somos muito amigos. Sra. Presidente de Câmara, aproveito para a saudar. Sr. Presidente da Assembleia Municipal, senhores vereadores, senhores deputados da Assembleia Municipal, senhores presidentes de junta e executivos de junta de freguesia, as autoridades militares, religiosas e civis aqui presentes, todo o povo de Sardual, mesmo aqueles que não são de cá, mas que estão a aproveitar o bom acolhimento dos sardualenses. Eu conheço de facto o Miguel há muitos anos, partilhamos algumas experiências, umas melhores, outras mais duras, como foi o caso dos incêndios de 2017, porque ele falou há pouco da tragédia de junho, mas depois repetiu-se em outubro, e eu
no meu concelho, como Presidente de Câmara, fui vítima também dessa mesma tragédia, e essa tragédia veio pôr a nu uma série de dificuldades que existiam de forma transversal pelo território. E também veio trazer, enfim, com que eu me identifico muito, porque eu, apesar de neste momento estar no Governo, tenho dito por vezes que sou o presidente do sindicato dos autarcas, ou o secretário-geral, conforme entenderem. Eu nessas coisas não excluo ninguém. Mas eu sou um municipalista por convicção. E, portanto, tenho muito gosto em estar nesta pasta e tenho uma responsabilidade acrescida. Porque, está bem que eu sou Presidente da Câmara a falar da questão da proteção civil. Mas eu hoje, quando penso no Sardual, para além das matérias, enfim, básicas, e hoje a proteção civil é uma matéria básica, eu penso na cultura. Eu hoje falo pouco por todo o país, quando se fala no Sardual, fala-se em cultura, pensa-se em cultura. E esse trabalho só é possível porque existem autarquias, mas podíamos falar de desporto, podíamos falar de todas as atividades que acontecem nos 308 municípios no país, ou melhor, enfim, naqueles que têm alguns problemas maiores, não as grandes capitais de distrito, não as grandes cidades. Muitas das coisas que têm acontecido acontecem porque existem autarquias. Para o ano celebraremos 50 anos do poder autárquico que foi eleito pela primeira vez, fará para o ano 50 anos. E eu não tenho dúvidas nenhumas que se nós hoje temos um país melhor, é porque tivemos autarcas, independentemente da cor política, da esquerda à direita. Uns mais numas áreas, outros mais noutras. Também teremos, com certeza, alguns que, enfim, não estiveram tão bem no exercício das suas funções e, por isso, tiveram o castigo ou do povo ou da justiça, mas eu não tenho dúvidas nenhumas e é por essa razão, ainda há pouco tempo, semana passada, saiu um estudo da Fundação Francisco Manuel dos Santos que vinha dizer que as pessoas confiam muito mais nos autarcas do que na administração em sentido mais lato. E isso tem uma razão de ser. Tem esta razão de ser que o nosso Presidente aqui referiu, porque ele quando falou do coração. Por isso, eu jamais lhe poderia responder com um discurso por escrito. Por isso, tudo aquilo que ele disse, eu estou genericamente de acordo. Eu, como ele disse, eu fui autarca de um concelho do litoral com os problemas do interior, porque eu, permitam-me aqui, enfim, esta partilha pessoal, eu quando entrei na universidade em 1997, entrei em Lisboa e eu dizia aos meus amigos que as vacas na rua, ainda andavam na rua no meu concelho, a ir para a ordenha. O meu concelho era 90% agricultura. E depois alguma pouquíssima indústria que depois, entretanto, começou a surgir. Portanto, eu sei bem o que custa a vida em municípios onde é difícil nós vingarmos e fazermos vingar as nossas ideias. Por isso é que eu acho que tão importante esta resiliência que vocês nos demonstram todos os dias, esta coragem de termos um festival cultural desta dimensão num município como o Sardual. Eu admito que no início muitos chamaram maluco ao nosso Presidente da Câmara. Mas depois esta coisa estranha-se, mas depois entranha-se. E ainda chama. E por isso eu acho que eu tenho uma grande obrigação para com todos aqueles que eu conheço e de quem sou amigo e destes territórios, que é olhar com esta atenção que o Sr. Presidente da Câmara aqui referia. E é fundamental que haja um trabalho profundo na descentralização de competências. Nós hoje, eu não tenho dúvidas nenhumas que nós hoje estamos melhor na área da educação, que estamos melhor na área social, porque há pouco tempo, e estou à vontade, não foi um governo da minha cor, mas foi um governo de outra cor política que iniciou esse processo, que tem defeitos, que têm que ser corrigidos, têm que ser melhorados, não tenho dúvida nenhuma. Nós vamos melhorar aquilo que houver a melhorar e vamos, sobretudo, fazer aquilo que o Sr. Presidente da Câmara aqui referiu. Isso está no programa de governo e será algo que o seu sucessor não terá que lidar para o ano, que é com esta lei das finanças locais. Nós esperamos que na próxima, no próximo orçamento municipal e no próximo orçamento de Estado já possamos estar a falar de uma nova lei das finanças locais, que olhe para estes territórios com o cuidado
que nós temos que ter no Governo. Porque não se fazem omeletes sem ovos, não se fazem... portanto, é preciso nós darmos os ovos aos municípios que têm esta coragem, que conhecem os problemas do interior. Eu podia, como disse, tenho aqui um discurso com os problemas, mas melhor do que dizer é senti-los. Ninguém melhor do que vocês para me dizerem quais são os problemas do interior. Por isso é que nós também dizemos que estes processos não se constroem de cima para baixo, constroem-se de baixo para cima, ouvindo as pessoas, ouvindo as populações e ouvindo sobretudo quem os representa, como é o caso, temos aqui 2 presidentes de Câmara que representam territórios que precisam deste olhar mais atento por parte da administração. Por isso, meu caro Miguel, já não terei que lidar contigo nesse processo, mas eu acredito que pessoas como tu podem dar contributos, podem dar conselhos, podem dar opiniões e essas opiniões serão sempre bem acolhidas pelo Governo. Porque eu tenho dito aí por esse país fora que, e voltando aqui quase ao início, o papel das autarquias e dos autarcas é fundamental no desenvolvimento dos territórios. Eu tenho dito, como estava a dizer, que os autarcas são os primeiros a ouvir e os últimos a desistir. Eu sei que o Miguel, independentemente das funções que ocupa, e todos vocês têm sempre como principal função, exceto a nossa Presidente de Câmara de Mação, que tem a função lá em Mação, vocês têm aqui no Sardual, têm a função de nunca desistir do vosso território, nunca desistir do interior, e eu quero e comprometo-me a estar ao vosso lado, ao lado destes territórios e com isso não desistir do interior, mas sobretudo não desistir de Portugal. Muito obrigado, Miguel, pelo convite, muito obrigado a todos pelo acolhimento, Sr. Presidente da Assembleia Municipal, mais uma vez muito grato, viva o Sardual, viva o interior, mas viva sempre, sempre Portugal. Muito obrigado.